Muito bem, a mensagem do dia hoje está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, no capítulo 9, no versículo 20, que diz assim: E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Bom, nós temos aqui aquela passagem muito conhecida, que também Mateus traz lá no capítulo 17, e Marcos aqui no capítulo 9, onde conta-se então esse evento de que um pai tinha um filho que desde a infância o menino, ele tinha um problema, né? Ele era lunático, ele era possesso de um espírito que se apoderava dele e o lançava na água e lançava no fogo. Então esse pai traz o menino para que os discípulos então pudessem expulsar aquele espírito do menino, e os discípulos não puderam expulsar. Então Jesus chega, vê aquele alvoroço, e o pai do menino chega para Jesus, né, após o próprio Senhor Jesus ter perguntado a ele desde há quanto tempo aquilo acontecia. Então o pai do menino, já com certeza cansado de tudo aquilo, aliás, não só daquele momento, mas de anos naquela situação difícil, ele diz a Jesus, ele diz: olha, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus responde para ele: se tu podes crer. Foi a resposta de Jesus. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, chorando, ele diz: eu creio, Senhor, e completa: ajuda a minha incredulidade. Bom, dois fatores aqui fundamentais. Número 1, o menino aqui disse para Jesus, ou melhor, o pai do menino disse para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus respondeu para ele que a questão não é ter compaixão ou não, ou nem é se poder fazer alguma coisa ou não. A questão é se tem fé para que as coisas aconteçam. Porque Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E uma resposta interessante do pai do garoto, que disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ao mesmo tempo ele afirma: ajuda a minha incredulidade. Porque no fundo aquele pai sabia que a fé que ele estava ali demonstrando, ela era insuficiente. Ela ainda não era do tamanho, né, em que deveria ser, para poder então vencer aquela grande dificuldade, aquele grande problema que já desde a infância do filho dele vinha ali acometendo a sua família. Então, meus irmãos, uma coisa que a gente pode ter certeza, que muitas vezes nós pedimos compaixão ao Senhor Jesus, e Ele pede fé para nós. Nós dizemos ao Senhor: se tu podes fazer alguma coisa, Senhor. Ele diz assim: eu posso, e você pode crer. Você tem fé? Eu tenho, Senhor. Aí depois a gente pensa bem e diz assim: tenho nada, ajuda a minha incredulidade. Oh meu Deus, ajuda a minha incredulidade. Você sabe de uma coisa? Que toda vez que Jesus ele repreendeu alguém aqui na Bíblia, e na sequência ele trouxe a solução, nem uma glória a isso, né? Tem gente que não gosta de ser repreendido por Deus, mas quando Deus te repreende, meu irmão, a porta vai ser aberta logo em seguida, né? Então você vê aqui, Jesus, ele tinha até repreendido os discípulos, dizendo: até quando eu vou suportar vocês, né? Até quando eu vou ter que aguentar vocês, ó geração incrédula, até quando eu vou ter que aguentar vocês? E depois disso ele fala: trazei-mo, né?
traz o menino para mim. E levam a ele o menino, e com certeza o menino sai dali, então, liberto. Então, nós cremos na misericórdia de Deus? Claro que nós cremos. Mas será que nós vamos ser salvos sempre pela misericórdia? Será que nós vamos alcançar nossas vitórias pela misericórdia ou pela fé? É pela fé que a Bíblia nos ensina que nós agradamos a Deus. É pela fé que a Bíblia nos ensina que nós veremos a Deus, porque a misericórdia de Deus está sobre nós, claro que está sobre nós. Isso é uma questão óbvia, mas não é a ferramenta, vamos colocar dessa maneira, que vai me levar a alcançar os meus projetos, os meus alvos. É a fé. O justo vive da fé. A Bíblia não diz o justo vive da misericórdia, o justo vive da fé. É a fé que nos mantém vivo. É a fé em Jesus Cristo que gera a salvação na vida de uma pessoa. E é a fé em Jesus que vai fazer com que os nossos gigantes sejam vencidos e lançados por terra. Então, vamos meditar nessa palavra. Vamos prestar atenção. Vamos ver se nós não estamos pedindo muita misericórdia a Deus e Deus está esperando de nós a nossa fé, né? Para que a gente não ouça: até quando eu vou ter que suportar você, né? Ouvir isso de Jesus deve ser duríssimo, duríssimo, escutar isso do Senhor. Então, vamos meditar nessa palavra e colocar a nossa fé em ação, porque você tem fé, você tem fé. Ponha ela em ação e você vai ser vitorioso, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, meu Pai, mais uma vez por esse programa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que só possa então nos governar neste dia de hoje, nos levando a vitórias maiores do que já temos alcançado. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas nesses momentos aqui. Abençoa cada ouvinte, ó Deus, que se encontra agora de uma maneira que eu não sei como, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Através do teu Espírito, o Senhor tem atingido até a divisão da alma e do espírito da vida de cada um de nós. Conhece, ó Deus, as nossas fraquezas. Ajuda, Senhor, a nossa incredulidade, porque nós queremos, ó Deus, sermos filhos da fé. Queremos ser, ó Deus, aqueles que realmente demonstram a fé que temos no Senhor através daquilo que nós temos demonstrado. Nós não queremos ter uma fé morta, mas queremos ter uma fé viva. Então a nossa fé que seja cada vez mais apta, possível de resolver as questões difíceis da nossa vida. E a nossa fé tem que estar fundamentada em tua palavra. Nos ajuda nisso e nos fortalecendo e encaminhando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.